erros foram cometidos é uma frase clássica, né? A gente ouve de políticos, de executivos, de qualquer pessoa em uma posição de poder tentando, assim, admitir um erro sem de fato admitir nada. É quase uma arte, sabe? De se desculpar sem assumir a culpa. Totalmente. Mas isso me faz pensar por que é tão difícil pra gente, no dia a dia, não só pra figuras públicas, virar e dizer, eu errei. Sim. Sabe, num relacionamento que acabou, numa carreira que não decolou, até naquela compra caríssima que a gente se arrependeu depois. A gente cria 1000 histórias pra justificar. E essa é a grande questão do material que a gente tem em mãos hoje. A autojustificação é um bicho diferente de, simplesmente mentir para os outros. É um processo muito mais profundo e, de certa forma, até perigoso. É a gente mentindo para a gente mesmo. Exato. É o mecanismo que permite que a gente faça algo tolo, imoral ou prejudicial e ainda assim durma à noite se convencendo de que foi a coisa certa a se fazer. Exatamente isso. E hoje a gente vai fundo num livro que é uma referência nesse assunto, o Mistakes Were Made But Not By Me, de Carol Tavris e Elliot Aronson. Um clássico. Para entender que motor é esse que faz a gente justificar tudo o que pensa e faz. E o nome desse motor é? Dissonância cognitiva. Isso, certo? Dissonância cognitiva é um termo que a gente ouve por aí, né? Mas o que ele significa na prática? Tipo, como a gente sente isso? Pensa nela como um alarme mental. É aquele estado de tensão, sabe? De desconforto que surge quando você tem duas ideias que simplesmente não batem. Que estão em conflito. Exato. Duas cognições em conflito. O exemplo mais clássico, que todo mundo entende na hora, é o do fumante. Boa. Como funciona? A pessoa tem duas informações claras na cabeça. Primeira, fumar é horrível para minha saúde. Pode me dar câncer e... E me matar. Exato. E a segunda, eu fumo 2 maços por dia. Essas duas ideias não podem coexistir pacificamente. Elas geram um atrito psicológico, uma dissonância. E aí a pessoa precisa desligar esse alarme, né? Precisa. E tem basicamente 2 jeitos de fazer isso. O mais difícil é mudar o comportamento. Parar de fumar. Isso. E o mais fácil, e o que a maioria faz, é mudar uma das ideias. É aí que a autojustificação entra com tudo. As desculpas. Das racionalizações. Mas me ajuda a relaxar, e o estresse também mata, ou impede que eu engorde, ou a clássica, meu avô fumou a vida inteira e viveu até os 95. Entendi. A mente basicamente cria desculpas pra gente se sentir melhor. Mas isso é só um jeito de se enganar ou tem um mecanismo mais profundo aí? Tem, e é isso que é fascinante. A teoria do psicólogo Leon Festinger mostra que não é só dar uma desculpa. O cérebro está literalmente se esforçando para manter a coerência. Para que nossa autoimagem de pessoa inteligente e sensata não seja destruída, mesmo que para isso precise, distorcer a realidade. É quase um mecanismo de sobrevivência psicológica. Para mostrar o quão longe isso pode ir, tem uma história que o próprio Festinger investigou que é simplesmente inacreditável. Essa é ótima. Ele e a equipe dele se infiltraram num pequeno culto que previu o fim do mundo. Isso, uma seita liderada por uma mulher que no estudo eles chamaram de Marian Kitch. Ela dizia receber mensagens de alienígenas e previu uma data exata para o apocalipse. Que era? 21 de dezembro de 1954. Um dilúvio ia acabar com tudo. Mas tinha uma esperança de salvação, claro. Sempre tem. Os verdadeiros fiéis seriam resgatados por um disco voador à meia-noite. E o mais impressionante é que as pessoas acreditaram nisso com uma força. Teve gente que largou o emprego, se divorciou, doou todas as economias. Exato. E se reuniram na casa da líder para esperar o resgate. Eles apostaram a vida inteira nessa crença. Imagina a cena. Véspera do dia 21. O grupo reunido, relógio na parede. 10 da noite, 11. Chega meia-noite... Ei, nada. Absolutamente nada de disco voador. Silêncio. E aí? O que aconteceu? Debandada geral, imagino? Vergonha, decepção, fomos enganados? É o que o senso comum diria. Mas aconteceu o exato oposto. Como assim? Depois de horas de tensão e desespero, lá pelas 4 da manhã, a líder teve uma nova visão. Claro. Ela anunciou que tinha recebido outra mensagem.
A fé e a devoção daquele pequeno grupo tinham sido tão intensas, tão puras, que Deus tinha decidido poupar o mundo. Eles haviam salvado a humanidade. Não acredito. E eles compraram essa história. Não só compraram, como os mais comprometidos, aqueles que tinham sacrificado tudo, sabe? Se tornaram ainda mais fervorosos. Mas, Muito mais. Se antes eles eram discretos, depois da salvação, eles saíram ligando para jornais, foram para a rua tentar converter novas pessoas. que loucura! A lógica é perversa. Quanto maior o sacrifício que você faz por uma crença, maior a dissonância se ela se provar errada. Admitir o erro significaria admitir: eu sou um idiota que jogou a vida fora. É mais fácil dobrar a aposta. Exato. É mais fácil se convencer de que o sacrifício valeu muito a pena. Nossa, essa ideia de que o sacrifício aumenta a fé é muito contraintuitiva. Isso me lembra aqueles trotes de faculdade super pesados ou rituais de iniciação em grupos fechados. Tem tudo a ver. A pessoa sofre para entrar e depois vira o maior defensor daquele grupo. Totalmente. É o princípio da justificação do esforço. Se a gente passa por dor, constrangimento ou um grande esforço para conseguir algo, a gente precisa se convencer de que esse algo é extremamente valioso. Tem um experimento sobre isso, né? Tem um clássico. Pesquisadores convidaram estudantes para um grupo de discussão sobre a psicologia do sexo. Mas, para entrar, alguns precisavam passar por uma iniciação severa e bem constrangedora. O que eles tinham que fazer? Ler em voz alta, para um pesquisador, uma lista de palavras e passagens sexualmente explícitas. Outro grupo passou por uma iniciação leve, com palavras mais brandas. E qual era a pegadinha? A pegadinha era que o tal grupo de discussão era uma fraude. Era uma gravação de áudio da conversa mais chata e entediante que você pode imaginar. Sério? Pessoas falando de forma monótona sobre as características sexuais secundárias de pássaros. Era insuportável. Genial. E o resultado? O resultado foi nítido. O grupo da iniciação leve disse a verdade, a discussão foi um porre e o grupo era péssimo. E o outro grupo? Já o pessoal que passou pelo constrangimento da iniciação severa avaliou a mesma discussão como fascinante, interessante e os participantes como pessoas super inteligentes. Para justificar o esforço. Exato. A cognição, eu sou uma pessoa sensata, entrou em conflito com eu passei por essa humilhação para entrar num grupo chato. Para resolver isso, a mente reescreveu a realidade. O grupo não era chato, era incrível e o esforço valeu a pena. Ok, então a gente se esforça para justificar o que a gente já fez. Mas e as nossas crenças? A gente também não tende a procurar só o que confirma o que a gente já pensa e ignorar todo o resto? Sim, e esse é outro mecanismo poderoso, o famoso viés de confirmação. A gente não procura a verdade de forma imparcial. A gente procura evidências que apoiam o que a gente já decidiu que é verdade. Uhum. Um exemplo curioso disso vem do mundo da música clássica, com os violinos Stradivarius. Aqueles que valem milhões. Exatamente. Em vários testes cegos, músicos profissionais, sem saber qual violino estavam tocando, muitas vezes preferiram o som de violinos modernos, mais novos. Interessante. Mas a mágica acontecia quando eles sabiam que estavam tocando um Stradivarius. Aí, de repente, o som era incomparavelmente mais rico e complexo. A crença moldava a percepção. Acreditamos no que vemos, mas também vemos aquilo em que acreditamos. É essa a frase. Perfeita. Isso é assustador. E quando a gente aplica essa ideia a uma decisão moral, tipo uma escolha de certo ou errado. O livro usa uma metáfora que eu achei fantástica para isso. A pirâmide da escolha. É uma imagem muito poderosa. Imagine duas pessoas com valores e ética muito parecidos, no topo de uma pirâmide, bem próximas uma da outra. Certo. Elas enfrentam um dilema moral. Por exemplo, colar ou não colar numa prova que pode definir o futuro delas. É uma decisão difícil. Por um triz. Exato. Mas digamos que depois de muita dúvida, a pessoa A decide colar e a pessoa B decide não colar. A partir desse momento, elas começam a descer a pirâmide por lados opostos. E por quê? Para reduzir a dissonância da escolha que fizeram, elas começam imediatamente a se justificar. E como isso acontece na prática? A pessoa A, que colou, pensa, bem, não é tão grave assim. A prova era injusta, todo mundo cola de vez em quando e eu precisava disso.
Com cada justificativa, a trapaça se torna um pouco menos imoral na cabeça dela. Enquanto isso, a pessoa B... A pessoa B, que não colou, pensa: ainda bem que não fiz isso. Colar é um ato desprezível, é o começo do fim do caráter de uma pessoa. Para ela, a trapaça se torna ainda mais imoral. E no final da história? Quando elas chegam na base da pirâmide, elas não estão mais próximas. Estão em cantos completamente opostos, com visões de mundo radicalmente diferentes. E convencidas de que sempre pensaram daquela forma. Absolutamente convencidas. A pequena decisão inicial mudou a atitude delas para sempre. Isso explica perfeitamente escândalos como o de Watergate, né? O assistente do Nixon, o Jeb Magruder, não acordou um dia e decidiu: hoje vou me tornar um criminoso. Exatamente. Ele mesmo descreveu anos depois que começou com um pequeno deslize ético, uma pequena mentira justificada em nome de um bem maior, para o bem do país. Um passo de cada vez. Cada passo na descida da pirâmide foi justificado, tornando o passo seguinte mais fácil. Ações que antes seriam impensáveis, como perjúrio, acabaram parecendo racionais e necessárias. Nossa, isso me faz pensar. Tem uma conexão disso com aquele famoso experimento de Stanley Milgram, o dos choques elétricos? Tem, e é uma conexão brilhante. Eu sempre pensei nele só como obediência cega à autoridade. É muito mais. O experimento de Milgram não é só sobre obediência, é uma demonstração perfeita da pirâmide da escolha em ação. Ninguém ali concordaria em dar 450 volts de uma vez. Claro que não. Mas o pesquisador pedia para começar com 15 volts, um choque leve. A pessoa dava o choque e se justificava. Bom, 15 volts não machuca ninguém. Certo. Depois, 30 volts. Ok, 30 não é muito pior que 15. Depois, 45. A cada pequeno passo, a pessoa justifica sua ação, descendo um degrau na pirâmide. E vai ficando mais difícil parar. Exato. Depois de ter dado 200 volts, como justificar parar nos 215? A dissonância de admitir tudo o que eu fiz até agora foi errado é tão grande que é mais fácil continuar. É a tirania das pequenas decisões. Tudo bem, a gente distorce o presente, justifica nossas ações. Mas e o passado? A memória não deveria ser o nosso arquivo de fatos? O árbitro imparcial que nos mostra onde erramos? A gente gostaria que fosse assim, né? Mas o que a pesquisa mostra é que a memória é menos como um gravador de vídeo e mais como um historiador pessoal. Um biógrafo. Um biógrafo que está constantemente reescrevendo nossa história para que ela se encaixe na nossa autoimagem atual. É como se a nossa memória tivesse um editor-chefe, que é o nosso ego, né? Cortando as partes que nos fazem parecer mal e realçando as que nos favorecem. É exatamente essa a ideia. Tem uma anedota ótima no livro sobre o jornalista Tom Brokaw e o escritor Gore Vidal. Sei. Anos depois de uma entrevista, Vidal se lembrava com certeza que Brokaw tinha sido superficial, insistindo em perguntar sobre bissexualidade, enquanto ele, Vidal, queria discutir política. E o Brokaw? A memória de Brokaw registrou o exato oposto. Ele, como jornalista sério, queria falar de política, mas o excêntrico Vidal insistia em falar sobre sua vida sexual. E qual deles estava mentindo? Provavelmente nenhum dos dois, deliberadamente. A memória de cada um reescreveu o evento para se alinhar com a imagem que eles tinham de si mesmos. A autojustificação moldou a lembrança. É, faz sentido. Os autores usam um termo ótimo para isso. Conseguir o que você quer, revisando o que você tinha. Como assim? Em um estudo, alunos participaram de um programa de melhoria de habilidades de estudo que, medido objetivamente, não funcionou. Não teve melhora. Nenhuma. Mas, depois, quando perguntaram aos alunos, eles não só disseram que o programa foi ótimo, como também se lembraram de suas habilidades iniciais como sendo muito piores do que elas realmente eram. Que loucura! Então, para acreditar que melhoramos, a gente piora a nossa própria lembrança do que a gente era antes? Isso. A gente edita o nosso eu do passado para fazer o eu do presente parecer melhor. É um mecanismo de proteção do ego. Impressionante. E isso pode ser levado a extremos assustadores, como no caso das memórias falsas. O caso de Benjamin Wilkomirski é um dos mais chocantes. O do livro de memórias. Esse mesmo. Ele escreveu um livro chamado Fragmentos, um relato comovente de sua infância como sobrevivente de campos de concentração nazistas.
O livro ganhou prêmios, foi aclamado no mundo todo. É. A história era completamente inventada. O nome dele era Bruno Grosjean. Ele era suíço, não era judeu e passou a guerra toda em segurança. Nossa. Mas o mais chocante não é isso. Não foi uma fraude cínica para ganhar dinheiro. Foi o resultado de anos de um processo de autopersuasão. Ele acreditava na própria história. Totalmente. Ele teve uma infância real muito difícil e abusiva, e para dar sentido ao seu sofrimento, sua mente construiu uma nova identidade, uma narrativa de vítima e sobrevivente que era muito mais coerente e poderosa. Ele se convenceu tanto que sua memória se tornou essa ficção. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? A gente está condenado a viver nessa bolha de autojustificação, cegos para os nossos próprios erros? Olha, a conclusão é que esse motor da dissonância cognitiva é extremamente poderoso. Ele nos empurra para baixo na pirâmide da escolha, distorce nossas memórias e nos impede de aprender com os erros. Porque a gente nem consegue admitir que eles existem. Exato. Entender esse processo não nos torna imunes, de forma alguma, mas é o primeiro e mais crucial passo para a autoconsciência. É quase como se a gente precisasse de um antídoto para nossa própria mente. Esse antídoto, não só no laboratório, mas na vida, são formas de controle da arrogância. Elas nos forçam a fazer algo que nossa mente odeia, confrontar ativamente a possibilidade de estarmos errados, procurar evidências que contradigam o que a gente mais quer acreditar. Isso me deixa com um pensamento final, uma provocação para quem está nos ouvindo. O material sugere que a melhor forma de escapar dessas armadilhas não é só a autoanálise. Porque nosso ego é um mestre em nos enganar. Exato. Talvez a melhor forma seja ter por perto críticos de confiança. Pessoas que se importam o suficiente com a gente para furar nossa bolha. Aquela pessoa que tem coragem de dizer: olha, você tem certeza dessa decisão? Ou a sua versão dessa história não está batendo muito bem. Exato. Então, a questão para refletir é: quem são as pessoas na sua vida que têm permissão para furar a sua bolha de autojustificação? E talvez mais importante, com que frequência você realmente as escuta?